Então tá aí, você já começa a conversar sobre isso? Então, Para mim, assim, uma mulher negra, ela já nasce tendo que fazer ativismo, né? Tendo que se colocar no mundo, né? Porque já está ali no seu DNA, né? Toda a violência que foi, né? Ter vindo para um país, né? Enquanto escravizados, né? E aí ali já se estabelece uma relação de que, bom, vai ter que ter luta, né? Então, a gente já nasce com isso no DNA, né? Tem um momento que ele vai surgir, ele vai aparecer, né? De várias formas, de diversas formas, principalmente as mulheres, né? Porque a gente traz isso, assim, né? De ser o sustentáculo né? Do legado, né? Que nos foi passado pelas nossas mais velhas, pelas nossas ancestrais, enfim. E isso faz com que a gente já vislumbre, né? Esse caminho, né? Essa caminhada. Bom, cada uma do seu jeito, da sua forma, a partir da sua tradição, a partir do seu jeito de viver, né? Mas diria que com alguns aspectos que são invariáveis, entende? Que todas nós temos, todas as mulheres negras têm, sabe? Que são aquela forma de se colocar no mundo, né? Sabendo que tu vais ter que enfrentar principalmente essa questão de, bom, eu tenho 76 anos, portanto, na minha época, né, não se falava em gênero, não se falava nessas categorias, né? Agora, para nós, por exemplo, para mim, eu tenho dito sempre isso, que o feminismo é ancestral, né? O feminismo negro é ancestral, porque ele vem lá das nossas, né? Por exemplo, assim, para contar um pouco da trajetória, da história da minha família. A minha bisavó foi fruto de uma relação, né, de um homem branco, né, e uma mulher escravizada. E essa mulher escravizada, ela afogava os filhos e as filhas para que não fossem, né, escravos. E essa minha bisavó, ela escapa desse destino, né, de ser afogada, porque a sinhazinha vê e tira, né, e leva a criança, que já era então ventre livre, né, e leva a criança para ser criada dentro da casa grande. Mas, para a infelicidade dessa família, o senhorzinho, né, jovem, se apaixona por essa, né, aquela coisa, né, era da família, entre aspas. E ela se recusa a ter uma relação sexual com ele, né, a não ser que se casassem. E eles casam. E aí ele é deserdado, né, e mais para mim isso sempre para mim é um negócio assim que mexe muito comigo até hoje. Eles não podem usar o sobrenome da família, porque não iam querer ter filhos, né? A família não ia permitir que tivessem filhos e filhas, né, negras, com o sobrenome, né, com o sobrenome português. E isso faz com que eles fujam do lugar onde nasceram, né, onde viviam,
com medo de serem assassinados, né? Porque é isso, o ódio, ele é muito maior, né? Tem momentos que ele é muito maior do que o próprio, né? O próprio convívio, o próprio amor materno e paterno, seja lá o que for o amor familiar, né? Por ter ousado a romper, né, um paradigma. E aí, esses filhos, né, esses filhos, de repente, minha avó, filha desse casal, mas a gente leva muito tempo a descobrir essa história. Essa história, para mim, por exemplo, ela só foi contada depois de muito insistir com a minha avó, né? De muito, como é que é mesmo isso? Como é que foi mesmo isso? Minha avó não contava por quê? Porque ela dizia que a gente tinha que esquecer esse passado, né? Para que não, porque a mãe dela dizia que ela não queria que os filhos dela fossem encarados como restolhos de restolhos de senzala, era o que diziam. Então, tu vê que até mesmo as palavras, né, elas já traziam um forte, né, um forte preconceito, uma forte discriminação e uma continuidade, né, desse processo de transformar seres que foram escravizados, né, em não humanos. Então, isso, ele persiste até, essa forma de enxergar o outro, né, persiste até hoje, porque foi isso que fez com que, né, inclusive a igreja, né, aceitasse, né, e fizesse parte desse projeto de transformar pessoas em escravos, né. Então, essas coisas todas, elas vêm, e é isso que eu digo, assim, que tem coisas invariáveis, porque nas nossas famílias, né, nós, negros e negras, a gente vai até um certo momento de reconhecimento da nossa ancestralidade, da nossa genealogia, né, e aí tem um momento que tu não consegue seguir adiante, né? Então, essas histórias, elas estão presentes em todas as famílias negras, né? Elas estão presentes. Então, há determinado momento que tu te depara com isso, né? E aí tu quer aprofundar, né? E aí a gente que já tem o espírito de militante, de ativista, né, segue lá e vai querer fazer disso, né, a sua luta. Então, esse é um aspecto também, esse princípio civilizatório, eu diria assim, né, de que a gente quer buscar a nossa ancestralidade, que a gente quer buscar as nossas raízes, isso faz parte de todos nós. Então, há essa invariável aí, essa invariante, que faz com que a gente tenha muita semelhança, e é isso que nos une, né, na luta, né? É isso que nos une, mesmo que às vezes não seja explicitado, mas é isso que nos une, né? Então, acho que fugiu um pouco do que tu tinha me perguntado, mas vai ser assim, né? Mas vai ser assim. Então, eu penso que, mesmo que eu não tivesse consciência lá atrás, né, bem lá atrás, consciência do meu lugar no mundo, mas a gente sabe, a gente sente, né, porque também isso, né, nós temos uma outra lógica de funcionamento, né, assim, eu não tenho a lógica do penso, logo existo, eu tenho a lógica do eu sinto, por isso eu existo, né, que é muito a coisa da sensibilidade mesmo, daquilo que vem dos sentidos mesmo, né. Eu não consigo, por exemplo, imaginar estar conversando contigo e não estar te olhando no teu olho, né, que é olho no olho, inclusive a gente diz, né, quando a gente está na luta, né, nós, da matriz africana principalmente, a gente diz, não, é olho no olho, né, ori com ori, que é para a gente fazer essa relação, que é muito mais, tu
tu não está pensando só em ti quando tu está falando, tu está pensando no todo, tu está pensando no coletivo, tu está pensando no outro, né? Tu está pensando e tu está te vendo também, né? No outro, assim, no olhar do outro. Como é que o outro está tá me enxergando? Eu só posso ver isso na medida em que eu também dirijo um olhar, né? De reconhecimento desse ser que está na minha frente, né? Que é meu semelhante, né? Que é semelhante a mim, né? Não é igual, mas é semelhante a mim, né? Então, acho que essas coisas fazem com que a gente crie novas estratégias, né? E as mulheres têm muito disso, né? De criar estratégias de sobrevivência, né? De manutenção dos seus né? Dos legados que foram deixados. E aí a gente sai aí por aí pelo mundo, né? A ter né? Vários contatos, vários momentos, né? Mas é como se fosse uma circularidade, entendeu? É um caracol mesmo, né? Que tem início, mas não tem fim, né? A gente continua sempre, e a cada encontro, né? Tu tem uma nova perspectiva, tu tens uma nova vivência, tu tens um novo contato, né? Porque é isso, né? A nossa vivência, a nossa tradição, ela é rizomática, né? Como diz o professor dos Anjos, inclusive, que tu vai, a cada momento, tu vai criando novas relações. Tu tem uma essência, mas que tu vai criando novos, né? Novos frutos, novas árvores são plantadas, né? A partir disso, né? A partir das relações que tu tem. Então, não dá para tu seguir para nós essa lógica do que eu penso, logo existo. Não. Entende? Eu só penso porque eu existo, né? Ou eu só penso porque eu sinto. Nada que tu cria, nada que se cria assim, tá? Eu pensei... Não, eu tive uma sensação, eu tive um sentimento, eu tive uma relação, né, sensorial com alguma coisa, né, que faz com que, bom, depois eu vá e pense como é que isso vai surgir, né? Nada surge assim, mas nem a ciência, né? A ciência surge a partir do momento que alguém percebe, alguém sente, alguém tem uma relação com aquilo. E diz, bom, mas daqui a pouco, a própria palavra, né, eureka, né? Pô, surgiu. Ah, não surge assim, né? Ela surge dessa confluência de sentimentos e de sensações, é que surge. E o ativismo é assim também. Isso surge na vida da gente lá no primeiro momento quando tu sai do teu lugar protegido da família, né? E a família negra tem muito disso, assim, ó, de que não é apenas a família nuclear, né? A família negra é um quilombo, né? A família negra ela é estendida, né? Não apenas aos teus consanguíneos, né? Mas a tudo que está em volta, em torno, né? Os vizinhos, tudo faz parte da família, tá? Mesmo às vezes os não negros, mas se está naquela circularidade, entendeu? E agora, quando tu sai desse lugar protegido, porque esse lugar é protegido, né? Quando tu sai desse lugar protegido, é que quando tu vai para a sociedade, ou seja, vai para a escola. E aí tu não encontra espelho social. Tu não tem espelho social. Estou falando nós, né? Mulheres negras, principalmente as mulheres negras. Nosso primeiro enfrentamento é a questão do cabelo. Entende? É o primeiro enfrentamento. No meu livro eu falo sobre isso, assim, né? Que o fato do cabelo não ter balanço, do cabelo de tu a todo momento as pessoas fazerem chacota ou te humilhar, né, diante desse cabelo que não está dentro do padrão criado, né? E isso faz com que tu tem que reagir, né? Não é nem a coisa do agir. O primeiro movimento do ativismo negro, né, das mulheres negras, principalmente, é a reação. Porque tu não encontra espelho social. Tu não te enxerga no outro, né? E isso faz com que a gente... Não, vamos ter que, mesmo que seja, muitas das vezes ele é inconsciente, né?
Eu lembro assim que quando a primeira vez que eu me deparei com isso, assim que opa, não é aqui, né? Eu preciso lutar com isso, eu preciso me enfrentar a isso, né? Foi numa situação assim de uma procissão, né? Em que nos convidaram, era eu e a minha tia, nos convidaram para ser anjinho, né? Dois anjinhos. Aí tudo bem, né? Minha mãe me vestiu, nos vestiram. E nós chegamos na paróquia aí, né? Igreja Auxiliadora. E aí a mãe prendeu meu cabelo, porque eu usava tranças, né? E chegou lá, elas soltaram o cabelo, molharam o cabelo e soltaram. Nosso cabelo molhado, ele fica batidinho, né? Só que quando seca, ele avoluma. Naquela época, tu não podia ter um cabelo avolumado, assim como agora, né? Que a gente resgata isso. E aí, tu vai indo na procissão, tudo bem, para mim estava ótimo, maravilhoso, né? E eu ouço um grito, alguém falando. Onde já se viu o anjo preto? E olha o cabelo dela, parece um maço de bombril. E eu olhei assim, fiquei, sabe assim? E era para mim direto. Né? Criança de 6, 7 anos. E aí eu olhei e vi a minha mãe. E olhei para minha mãe e a minha mãe estava indignada. Ela não estava indignada porque alguém ouviu o que eu tinha ouvido. Ela estava indignada porque eu estava com aquela cabeleira desse tamanho, solta. E aí eu comecei a chorar e ela me tirou da procissão. E eu não entendia por que ela tinha me tirado, né? E não entendia também porque ela nunca mais deixou eu ir na casa da minha professora, que eu adorava. Entende? Por quê? Porque ela achou que elas não deveriam ter mexido no meu cabelo, né? Ter transformado aquele sofrimento. Então, a partir daquele momento, sabe, eu tinha que fazer alguma coisa para ser reconhecida como eu, pessoa, né? Eu, criança, uma criança negra numa escola, né? Numa escola particular, mas uma escola que era uma escola de classe média, diria, né? E aí, como é que eu vou me colocar nesse lugar? Então, uma criança de 6, 7 anos não tinha consciência da sua negritude, mas tem consciência pelo que sentiu, pelo que percebeu. Por isso eu digo, não é penso, logo existo, né? Eu sinto, e aí eu tenho que agir. Né? E aí, a partir dali, eu entendo que a partir dali começa o meu ativismo, mesmo não sendo consciente, né, diagramado, mas ele está ali, porque houve uma reação. Até então eu me sentia igual a todo mundo, né? Sentia igual a todo mundo, era tratada como igual, entre aspas, né? No momento que tu confronta com o racismo que está aí, solto, né? Tu te confronta com isso. E aí, a partir dali, tu vai ter que ter uma reação. Né? Então, qual foi a minha reação, a minha reação naquele momento, né? de pré-ativismo, diria assim, né? Uma criança, né? Será melhor. Né? Será melhor. Mas será melhor para nós sempre exigiu um esforço muito maior. Né? Então, a gente vai se dar conta disso, de que esse esforço individual, ele não te leva a nada, no meu entendimento, tá? Não te leva a nada muito mais tarde. Quando tu começa a perceber que o que te salva, diria assim, é o esforço coletivo, né? É esse ser coletivo. É quando tu começa a te identificar com os outros fora da tua, né, do teu convívio ali, do teu convívio familiar, né, desse lugar protegido, sagrado. Quando tu começa a te dar conta que tem outras pessoas que também estão sofrendo aquele mesmo, né, esse mesmo impacto, então, bom, a gente precisa pensar no coletivo. Né? E o pensar é isso, né? Nesse sentido, é no que eu sinto, o outro sente igual a mim.
entende? Mesmo, por exemplo, no caso do cabelo que eu falava, né? As minhas primas e a minha tia, que era a mesma minha idade, tinham os cabelos cacheados, né? Mas cabelos que faziam balanço. O meu não, né? Bom, mas, né, alguma coisa tem que ter aí que nos une, que nos proteja, né? Para além para além da estética. Né? Então, são essas coisas que elas vão se construindo e daqui a pouco tu tá num ativismo, às vezes, sem ter consciência, né? Sem ter consciência do que aquilo está produzindo. Né? Então, por exemplo, quando de repente eu me dou conta, lá já na adolescência, não, vou ser Black Power, vou usar cabelo Black Power e Deus, chega de alisar, chega de chapinha, naquela época não era chapinha, era ferro quente mesmo, chega disso, né? Vamos usar os cabelão. Por outro lado, tu encontra aí, também pelo afeto, né? Tu encontra aí uma barreira na tua família. Por quê? Porque aí então, imagina, adolescência, né? Em plena efervescência ali, pleno início, né, do golpe, né, que levou à ditadura. E aí tu tá numa universidade, na filosofia, né, eu fazia matemática, mas a matemática era dentro da filosofia, isso, vocês não eram nem nascidos, nem pensavam nisso. E aí tu com o cabelão, Black Power, né, o que a tua mãe vai dizer? Né? A primeira coisa que ela fez foi queimar os meus livros tudo. Na internet sabe que livro era. Por quê? Porque estava correndo risco. Né? Então, imagina uma mulher jovem, né? Uma mulher jovem na universidade, né? Moradora de um bairro que na época era um bairro de pretos, né? De negros, Montserrat, que hoje é um bairro de elite, né? Mas não era. E aí, qual é a reação dessa mulher, mãe? Né? Vou ter que proteger essa guria dela para ela não entrar nessas coisas aí de subversão, né? Entende? Então, aí tu vai criar outra forma de fazer esse ativismo. Então, hoje, inclusive, às vezes eu vejo, né, as pessoas que foram mártires na ditadura, que sofreram tortura, e não foi só a tortura física, né, porque também teve a tortura psicológica. E eu digo assim, ó, que para mim a maior tortura foi ter roubado a minha adolescência. Né? Porque se criou um vácuo ali, né? Que a gente, sei lá, tem uma peça, Bailei na Curva, que quando eu fui assistir a peça, depois de muito tempo, né? Depois já Direta Já, Retorno da Democracia, Redemocratização, eu fui assistir e eu terminei a peça assim aos prantos, de me dar conta da adolescência roubada, sabe? De tudo aquilo que um adolescente faz, né? E que a gente não fez, né? Principalmente as mulheres negras, as jovens negras, né? E porque para nós era muito mais complexo, muito mais difícil para nós, né? Tanto que tu não vai ver, dificilmente a gente vê relatos, né, sobre eu diria assim, sobre a atividade, né, política das pessoas negras no período, né? Porque e aí eu trago até um exemplo assim do filme, né? Ainda estamos aqui. É uma família, mas é uma família de classe média e que tinha todo um aparato em torno, né? Agora tu imagina aqueles militantes, aqueles ativistas negros, né, principalmente os homens, mas as mulheres também, sem qualquer suporte por fora. Essa história ainda precisa ser contada, né? Que é as nossas histórias. Então,
sabe? E aí tu tá te dando conta também desse ativismo, que é um ativismo que precisa ser recontado e que precisa ser cuidado. Entende? Ele precisa ser, ele tem um cuidado redobrado e um medo, né, da tua família redobrada. Minha mãe dizia assim: eu não quero. Tu te lembra do fulaninho que era teu amigo que nunca mais apareceu aqui em casa? Onde é que ele anda? Quando eu faço vestibular, fui fazer vestibular assim, bom, né? Não tinha como dinheiro para fazer cursinho, essas coisas todas. E aí eu fui fazer vestibular e fiquei no segundo, eu diria assim, eram 30 vagas, eu acho, não lembro muito bem. Eu queria matemática. E aí eu fiquei na segunda suplência. E quando eu cheguei em casa, e aí eu disse, olha, dizendo, né, anunciei, e tinha algumas pessoas ali na minha casa, na casa da minha avó. Ó, passei no vestibular, não sei o quê, mas não fui, passei, mas não fui classificada, não vou cursar, né? E daí uma pessoa disse assim, uma pessoa que não era da família, mas frequentava ali, não passou nada. Mas eu não ouvia, minha mãe ouviu, né? Não passou nada, imagina se ela ia passar, ela não passou. Até porque eu fui direto, né? Fui fazer o vestibular direto, assim, sem fazer, vou fazer. E aí a minha mãe chegou, que a minha mãe foi uma pessoa que jamais permitiu que eu desistisse de alguma coisa, seja lá o que for. Né? Inventou que vai fazer, vamos supor, inventou que vai fazer música, bom, vai fazer. Não desista no caminho, vai fazer. Aí ela disse, não, tu vai entrar. Porque aí tinha essa possibilidade de entrar no outro curso que tivesse disponibilidade de vaga. Aí eu entro na pedagogia. Eu não queria, né? Não queria porque, imagina, eu queria fazer matemática, não queria fazer pedagogia. E a minha mãe disse, não, mas tu vai fazer. Tu passou no vestibular, vai entrar na universidade. Fui a primeira na minha família, né, a entrar na universidade. E isso também é uma história que várias famílias negras têm, essa coisa, né? Primeiro que entrou na universidade, primeiro que fez mestrado, primeiro que fez doutorado, primeiro, imagina, doutorado agora então, né? E aí, eu fui fazer pedagogia. Só que quando chegou lá pela metade do curso, teve desistências e eu volto para matemática. Né? Isso lá em 69. Né? A repressão a mil, né? E o curso de matemática era vinculado à filosofia. Então, o diretório, né? O diretório ali é a efervescência das ideias revolucionárias, né? Então, a gente cansamos de sair da universidade, né? E já sair em passeata, e já a polícia, e já né, o cacetete comendo, aquela coisa toda, né? A minha mãe passou aí, então, todas as saídas da universidade, ela ia lá me buscar, para eu não me envolver com essas coisas, né? Tem um episódio, assim, na minha vida que eu estava na passeata, estava indo, e a gente entra na igreja da Matriz para se safar, né? E aí a gente tenta sair, quando eu tento sair, quem está passando? Um primo meu que estava no exército, né? Estava servindo o exército. E ele me olha assim, sabe? Como quem diz assim, é impossível que eu vou ter que arrear o pau nela, né? Só pode ter sido isso que ele deve ter pensado. Te arranca daqui, né? Te arranca daqui. Então, essas contradições nossas também, né? E aí, eu fico, né, durante um bom período cursando a universidade, a matemática. Eu cursei até o momento, assim, de que, bom, agora tem que fazer os estágios, tem que fazer esse negócio ali. E aí, eu vou para dar uma aula no estágio e me deparo, assim, com
com os alunos ali, eu, né, uma menina praticamente, né, magrinha, e me deparo com... e aí, quando eu vejo assim, alguns filmes, né, de aquele professor, começa com carinho, os alunos bagunçando, né, eu disse, essas coisas tudo a gente já passou. Tudo passou na tua cara e tu não fez, não escreveu nada, não fez nada, não fez um filme, né? Mas, como eu digo, que é tudo imitação, né, da vida, né? O cinema é imitação da vida. E aí, eu me deparo mais uma vez com essa questão aí do racismo, né? Porque como é que uma negra vai ser professora de matemática? Tá me entendendo? Como é que... Imagina, né? Matemática, uma ciência exata, tem que pensar, tem que ser inteligente, entre aspas, né? E aí isso vai até, inclusive, entre os colegas, os outros colegas, né? Que vão passando. Sempre fui a única da sala, né? A única negra da sala, sempre, desde o primário, né? Até a psicologia, tudo. E aí... eu começo a pensar, eu já estava trabalhando era a FEBEM na época, né, já estava trabalhando na FEBEM, e aí começo a desvirtuar a matemática. Chega um professor para mim e eu digo para ele, eu acho que eu vou fazer vestibular para psicologia. E aí ele me diz assim, bom, tu não vai conseguir seguir as duas coisas juntas, porque tanto a matemática quanto a psicologia são fascinantes e tu é uma pessoa que te joga muito, né? Então, eu acho que tu vai ficar só com a psicologia. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Aí eu fui fazer psicologia na Unicinos, né? Mas aí já estava mais, já estava mais madura, né? Mas ainda, né, no processo ali no período ainda da ditadura, eu já estava trabalhando, mas aí já tinha aquela coisa assim da questão racial, né? Não com tanta ênfase assim, mas já tinha, porque tu percebia, por exemplo, numa universidade como a que eu estudava, Unicinos, né, única mulher negra, tu percebe essa coisa latente do racismo, né? E aí, mais uma vez, eu digo, aí tu chega, tu tem que agir. E nessas condições, assim, desse ativismo mais, eu diria, mais íntimo, né? Tu começa a estabelecer estratégias, né, para além da subjetividade, sabe? Começa a te dar conta disso. E começa a romper brechas, assim, né? Então, eu fui a oradora da turma, né? E eu não era a mais, eu diria assim, eu não era a mais inteligente da turma, assim, não era aquela, né? Mas eu era mais metida, no sentido assim, tal coisa, tal, entendeu? Mas era um metido muito subliminar, assim, né? Muito por baixo dos panos, diria. E aí, quando termina o curso, né? Quando estão lá para discutir quem é que vai ser a oradora, oradora, a gente tinha uns homens na turma, mas os homens resolveram que não iam se formar em gabinete, né? Eu hoje acho que se formaram porque era uma cestinha, não quiseram ir ficar num bando de mulher, né? Nós éramos 13 mulheres. E essas 13 se formaram e me escolheram para oradora. E aí, eu lembro que escreveram um discurso. E aí eu disse, se vocês me escolheram, o discurso é meu. Eu vou fazer o discurso. Em nome do coletivo, mas eu vou fazer o discurso. Porque eu achava que era imprescindível que, naquele momento, dentro daquela universidade, alguém falasse das diretas já. Né? Isso que eu não estava lá no sufoco. E foi isso, né?
E aquela coisa assim, né, diria assim, de causar impacto mesmo, né? Porque no curso de psicologia falar em direta já, né? Dentro da universidade, né? Dentro da Unicinos, né? Então, causou realmente impacto. Já causei impacto porque o capelo não serviu na minha cabeça porque eu fui de turbante. Mas eu não fui de turbante por causa do turbante, eu fui de turbante por causa do cabelo. Né? Mais uma vez o cabelo aí entrando na jogada, então tinha que baixar o cabelo, né? Para não ir com aquele cabelão. Só que aí, depois na hora eu não ia tirar o cabelo, o turbante ia botar o cabelo, né? Então o cabelo não entrou na minha cabeça. Né? E aí, hoje, quando eu vejo, por exemplo, alguns jovens, né? A minha filha mesmo foi alguns jovens entrar na formatura de turbante, ou entrar na formatura com a mina que exigiu de branco, porque ela era da tradição, então não ia botar. Sexta-feira não pode botar preto, então não exigiu, né, que fizesse a toga branca, outros aí entrando com o toque dos seus tambores, sabe? E por isso eu digo que a luta negra ela é ancestral, né? Porque são pessoas que eu nunca vi, né? Essas pessoas eu nunca vi, mas são pessoas que acabam rompendo também com coisas que parecem simples para quem não é negro, né? Parece simples, tu vai lá tirar fotografia, como, por exemplo, acontecia lá em Pelotas, de tirarem fotografias de formatura nas charqueadas. Não. Teve uma hora que alguém se revoltou e disse que não vou tirar foto lá, não vou fazer minha formatura lá, né? Porque ali é a mesma coisa que os judeus fazerem a sua formatura em Auschwitz. Mas as pessoas não conseguem perceber isso, né? Assim como as pessoas não conseguem perceber que o maior holocausto foi a escravidão, né? De retirar milhões e milhões de pessoas de um continente para vir ser escravo no outro lugar, né? Então, essas coisas todas, elas vão por isso eu falo também da questão da sensação, do sentimento, da percepção, tu vai percebendo coisas e isso vai formando a tua consciência, né? Tua consciência crítica e tu vai agindo, né? Em vários lugares, em várias situações. Fiz cada coisa dentro da fase, cada coisa. Assim, deixa eu ver minha primeira experiência quando eu vou trabalhar. Eu estava na pedagogia. E fui convidada assim, tem uma vaga, estão chamando professores alfabetizadores, porque na época, né, ali no Instituto Central de Menores, que era o nome, que era a instituição que recebia menores, era o termo ainda naquela época, menores infratores, né? Mas aí também tinha menores infratores, menor que rouba galinha, menor que assassinou, menor que não sei o quê, tinha de tudo que era, né, nível. E a partir dos 12 anos, tinha uma escola no interior, mas a partir dos 12 anos, a escola não recebia. Então, nós fomos contratadas, né, algumas pessoas foram contratadas para dar aula para esses jovens, né, adolescentes que não estavam na aula. Daí me chamaram, eu fui, não trabalhava ainda, eu fui aprovada. Não foi concurso, não foi nada, foi aprovado. 15 de fevereiro de 1969. E aí, o meu pai dizia assim, disse para minha mãe, não vou deixar minha negrinha, né? Ela me chama, não vamos deixar minha negrinha trabalhar com bandido, né? Aí a minha mãe disse assim, não te preocupa, ela vai lá e não vai ficar, não vai ficar. Porque a minha mãe sabia que a filha que tinha, né? Aí eu cheguei em casa, mãe, daí? Eu disse, eu vou ficar. Só que eu não vou ir trabalhar quando eles disseram para mim que tem que ir, né? Que eu deveria começar a trabalhar na terça-feira de carnaval. Porque era o período em que todo mundo saía e ficava pouca gente lá. Carnaval
não me conte comigo, eu nunca vou trabalhar, nunca trabalhei no carnaval, nunca. Não, porque carnaval é carnaval, carnaval, eu adoro carnaval. Sempre amei carnaval. E não fui. E aí a pessoa, o diretor lá, disse, bom, então não vai ter vaga. Eu disse, não. Na quarta-feira de cinza eu estou aqui, agora na terça-feira não. Mas tá? 69, eu tinha aqui 20 anos, né? E fui, na quarta-feira eu fui, né? E eles me aceitaram. Aí no primeiro dia de aula, eu chego para dar aula, aí eu olho assim, e tem os adolescentes que eram tratados como bichinhos, estavam todos ajoelhados no saibro, desde as 4 horas da manhã, porque tinham bagunçado. O que tinham feito, não sei, tinham bagunçado. E naquela época quem cuidava era a brigada que cuidava, né? Não tinha monitores que vieram depois. Aí eu olhei aquilo e fui lá para buscar os alunos, né? Aí a pessoa que estava cuidando ali disse, boa sorte, professorinha. Que eu era mesmo magrinha, esmerradinha. Aí levei os alunos. Quando entraram na sala, gente, tinha uns vidros de tinta, assim, né, espalhados. Aquelas vidros de tinta voavam naquela sala. E eu, lá, esmerradinha, daqui a pouco vão tocar esse troço em mim, né? Aí deixei, né? Jogaram toda a tinta, não tinha mais tinta para jogar. Eu disse, bom, agora a gente vai começar a trabalhar, né? Vamos dar aula, né? Aí eu saí, eu vou tomar um ar, né? Saí, quando eu voltei, tinham palavras, assim, escritas no quadro, com as próprias coisas das tintas, assim. Tinham palavras ali, tudo que vocês podem imaginar de palavrão. Tudo escrito errado, mas um monte de palavrão. Aí eu cheguei, entrei assim, quem é que escreveu isso? Quem foi que escreveu isso? Aí, ninguém falava. Quem foi? Não, só risinhos, né? Aí, mas assim, tudo bem sem saber o que fazer, né? Aí eu me volto, assim, essas alturas eu ainda estava fazendo matemática, né? Eu faço assim com o dedo, né, me viro e aponto para uma palavra. Que palavra é essa? Era só risadinha, né? Só risadinha. Aí eu olhei, consegui identificar, né, qual era a palavra, no palavrão, não sei se eu posso dizer aqui. Aí eu disse, bom, vocês não sabem o que está escrito aqui, eu também não. Não sei o que está escrito. Então nós vamos aprender junto a escrever isso. Gente, isso foi dos deuses, né? Dos meus orixás, porque quem sabia, o que eu sabia de processo pedagógico? Nada. Aí apontei assim e olhei, e todas essas palavras que estão aqui, elas vão continuar até que a gente descubra o que significa cada uma delas. Tá legal? Sabe? Eles foram baixando o ritmo, assim, sabe? E eu disse para eles, né? Enquanto nós não soubermos como é que se escreve cada uma dessas palavras, nem eu nem você, sabem? Nós vamos deixar elas aqui. E aí eles tentaram apagar, né? Não, ninguém vai apagar. Sabe, eles não eram adolescentes, porque hoje a gente tem um bando de adolescente fracotinho, né? Eles eram parrudão, né? Mas tudo bem, enfrentei, passei aquele dia, passou a primeira vez, passou. E aí comecei, né, a alfabetizar, criei uma cartilha, assim, não sabia nada de Paulo Freire, depois eu fui estudar, mas não sabia nada de Paulo Freire, não sabia nada de nada. E aí, e aí fomos indo, né? E eu acho que, assim, a primeira palavra que a gente
conseguiu escrever, eles conseguiram escrever, eles conseguiram, foi esculhambar. Então, vocês podem imaginar de onde é que surgiu, né? Onde é que estava ali o palavrão, né? Porque esculhambação também era um negócio deles, né? Era tudo que eles queriam na vida fazer, me esculhambar, né? Me esculhambar. Então, esculhambação, e a gente começou, todas as palavras, todos os palavrões que apareciam, a partir daquele palavrão, a gente começou a escrever outras palavras, né? E a fazer, e montando a cartilha. Então, é essa cartilha que eu não sei porquê, mas acho que naquela época eu não pensava nessas coisas de ativismo, de colocar, de registrar, né? Porque deveria ter ficado com aquelas cartilhas, com aquelas coisas todas, né? Que a gente foi criando. Aí tinha uma outra pessoa, uma amiga minha, que a gente se transformou em amiga, quase irmã, e então ela produzia os material, porque ela era uma pessoa muito hábil, né, nas coisas assim. A gente fazia joguinho de carta, sabe, jogos assim, porque não podia, né, jogar, por exemplo, pegar um baralho normal e levar lá para... Então a gente fazia das cartas, das cartinhas a gente fazia brinquedos, coisas assim, tudo a partir daquilo que eles gostavam, né? E aí um dia aí me resolvem me dar um curso, porque como eu não tinha feito magistério, né? Resolvem me dar um curso na secretaria aí de educação. Montam um curso para nós, para as pessoas que tinham entrado ali naquele esquema de dar aula para os adolescentes. E aí, estamos conversando sobre como é que tu está fazendo, como é que não está fazendo, como é que está dando aula, como é que não está. E eu comecei a contar essa experiência. Aí veio uma professora, uma orientadora, né, não lembro, e me disse assim: "Ô Sandra Lee, tu não fala mais sobre isso, porque isso é considerado subversivo. Isso é o método do Paulo Freire." Foi a mesma coisa que dizer assim para mim, ó, vai lá estudar o Paulo Freire, né? E aí, imagina... Isso era quando, desculpa? Hã? Isso era mais ou menos que ano? 69, 70, por aí. E aí, claro, aí eu comecei a entender o que eu estava fazendo, né? Por isso que eu falo, né? Primeiro tu sentir, tu experimentar, depois tu vai para a busca, porque alguém já experimentou, né? Então, e aí a partir dali, como é que eu vou dizer assim, ó, a gente foi protagonizando muita coisa, né? Para tu ter uma ideia, assim, ó, eu não era casada, né? Era jovem, não era casada, mas aí eu me preocupei com as mães, porque quando a gente ficava adoecida, a gente estava ali cuidando dos filhos dos outros, né? Dos adolescentes, entende? Da gurizada. E quando alguém adoecia, tu adoecia, ou um filho teu adoecia, quando tu adoecia, te pega um atestado, mas quando um filho teu adoecia, como é que faz? Né? E daí a gente começou, e aí eu peguei e escrevi numa folhinha de seda, né, de papel de seda, né, que vocês não devem ter conhecido também, e aí escrevi um projeto, assim, um ofício, escrevi um projeto, de que se nós cuidávamos, né, de pessoas que não eram nossos filhos, e a gente se preocupava com eles, cuidava deles, quem cuidava dos nossos filhos quando eles adoeciam? E como é que a gente ficava? Que sentimento era esse? Como é que nós, mulheres, né? E aí a gente encaminhou para o departamento, né? E se transformou numa cláusula trabalhista, diria assim. Se transformou numa cláusula trabalhista, que até hoje está lá nas nossas cláusulas trabalhistas, né? Que quando o teu filho
adoece, ou teu filho precisa, tu tens direito a 12 dias ou 15 dias, dependendo, para ficar cuidando do filho, né? Ninguém diz de onde é que surgiu, né? Por quê? Porque é isso que eu falo, é do coletivo, né? E essas coisas, elas se misturam, porque, claro, virou dali, depois dali as pessoas começaram a trabalhar, aí depois a gente criou o sindicato, a gente criou a associação, depois o sindicato, né? E aí as cláusulas foram indo, e essa já era uma cláusula pensando no feminino, né? Nas mulheres, né? Hoje, tanto as mulheres quanto os homens, por quê? Porque a gente aí avança para a questão da igualdade, né? Da igualdade de gênero, ou seja, se o homem é servidor, né? Ele está lá trabalhando e ele tem essa possibilidade ali no trabalho dele de poder se afastar para cuidar do filho, né? E a mulher não tem, bom, ele vai lá e tem, entendeu? Equiparamos. Então, hoje não é só para as mulheres, antes era só para as mulheres, hoje é para os homens, para as mulheres, e aí hoje se estendeu, a gente também se tem para cuidar dos pais, da mãe, do pai, se estendeu a lei, essa coisa assim, né? Então, isso faz parte da luta, né? E aí, em relação a isso, sempre fazendo esse contraponto, porque da mesma forma que os adolescentes, né, até chegar a essa categoria de adolescente, de sujeito de direitos, foi-se um tempão, né? E nós trabalhávamos, principalmente eu trabalhava na unidade mais, eu diria assim, a unidade mais pesada do Estado, né? Que era onde íamos, então. E ali a gente fez protagonizou muita coisa mesmo, né? Até a gente chegar no Estatuto, né? Então a gente fez parte dessa luta, né? Eu fui a primeira diretora mulher, né, no Instituto Central de Menores, que era um lugar só homem, né, ali. E foi um período muito difícil. Eu era atacada diariamente pela imprensa. Diariamente, assim. Aquela guriazinha, era o nome que diziam, aquela guriazinha que está lá. Eu já não escutava mais, né? Porque era muito complicado. E sabe, aí quando eu fui fazer, por exemplo, especialização, eu fiz especialização nessa área, né, da criminologia. E aí o meu trabalho foi discutir o confinamento, né? Porque, para mim, o confinamento é um método perverso de punir, né? Porque tu não leva nada. Essa coisa de recuperar, não recupera coisa nenhuma, é muito pior, porque tu tira, né, o direito, né, da pessoa reconhecer enquanto o lugar que tá ocupando, né? Então, mas isso é outra história, aí, né? A primeira vez que eu me deparo com o fora de mim, o fora do meu espaço, o falar para o público, né, foi numa atividade com o Giba Giba. O Giba Giba me convida para fazer um projeto, era o projeto Feitoria, e governo do Colares, e governo do Estado. E ele me convida, tinha uma amiga que era envolvida ali com o PDT, e eu não era envolvida com partido político naquela época ainda, e ele me convida para fazer uma fala sobre, a gente ainda falava em menor naquela época, o menor abandonado. E eu vou lá na Igreja do Murialdo, e eu vou fazer essa fala. E quando eu vou fazer essa fala, eu penso assim, como é que eu vou trabalhar essa fala? Aqui no espaço que a gente está discutindo a questão da negritude, né?
porque justiça seja feita. O primeiro partido que aborda a questão racial é o PDT, né? Os outros partidos de esquerda vêm depois, falando sobre isso. Mas assim, que está no estatuto, né? No estatuto é o PDT. E aí eu fico pensando, bom, falar de menor abandonada, até porque, claro, eu trabalhava lá, falar de menor abandonada, associando com a questão racial, aí, não com essa consciência que eu estou dizendo agora, tá? Mas aí eu penso, eu vou falar sobre a lei do ventre livre, né? Porque as crianças estavam livres da escravidão, mas as mães não. Né? Ali surge o primeiro abandonado, né? Os primeiros abandonados. E aí fiz essa fala. Mas o mais interessante, porque é bem isso, assim, a coisa né, da minha intuição, da minha sensibilidade, e que é a sensibilidade de todo mundo, tinha um menino que estava chorando e ele fazia parte da encenação, tinha uma cruz ali, e alguém ia ficar deitado na cruz, eu sei que ele estava por ali, o pai dele fazia parte, era um homem negro, o menino era negro, e o menino começou, eu quero a minha mãe, começou a perturbar o ambiente, né? Aí eu peguei a mão dele, bem na hora que eu ia falar, peguei a mão dele assim, fica aqui, faz de conta que eu sou tua mãe. E chamei o pai dele. Então ficou a família negra, sabe? E eu comecei a falar. Sem ter pensado naquele cenário, né? Naquela performance. Né? Hoje eu sou bem performática. E aí, fiz a minha fala, que foi bem legal, mas o mais legal foi essa performance. E na plateia, né, que era na igreja, era ali no salão da igreja, ali, estava o deputado Carlos Araújo. E aí ele disse para minha amiga, que era muito amiga dele, né, a Malu, ele disse, essa mulher faz política, né? Essa guria faz política. Assim, não, a minha amiga disse, nunca ouvi essa mulher falar em política. Faz, vai pesquisar que ela faz. Não, nunca ouvi falar. Aí passou um tempo, né, foi embora, tá tudo bem, ali falamos um pouco com ele e tudo. Vamos embora, aí ele me convida para entrar no PDT. E é minha amiga. E aí, claro, eu vou lá para o mutirão. Não entrei no PDT, assim, né? Mas fui para o mutirão, que era o movimento, né? O movimento negro do PDT. E aí começo a fazer começa a militância e jamais, assim, dentro de um movimento, né? E começamos, aí tô lá dentro, né? Tô lá dentro, vamos, e faz isso, faz aquilo, e faz as movimentações todas, mas aí sempre com esse pé na questão dos meninos, né? Dos adolescentes, infratores, e aí começa a perceber, inclusive, isso, né? Que o racismo está em tudo que é lugar, né? Está em tudo que é lugar. E pior, que em alguns lugares ele é tão cruel, que tu não consegue enxergá-lo. Ele é tão cruel que tu não consegue, porque tu não quer, né? Tu não quer te deparar com aquela crueldade, com aquela perversidade tão grande, tão intensa, né? Tão, né? E aí surgem várias coisas, assim, né? Tu começa a perceber no teu fazer, né? Onde é que tu tem que atuar mesmo. Né? Só que são tantas as coisas que tu acaba te diversificando. Por isso, assim, como é que chega, né? Aí daí, vamos dizer, tá, tô lá no mutirão, daqui a pouco começa a discutir, bom, vamos lá para as mulheres do PDT, né? Vamos estar nesse espaço também. Aí tá bom, daqui a pouco já está lá a Sandra ali, feminista, né? Que também não se falava nisso, assim, feminismo, desse jeito, né? A gente falava de tudo. E aí tô lá, né? Tô envolvida com o PDT e as coisas continuam acontecendo, né? Continuam acontecendo. Eu sou convidada
para assumir a direção de uma instituição que foi diferente da minha. Tinha trabalhado 16 anos só ali, né? Só ali com os meninos, os adolescentes em conflito com a lei, que era como a gente chamava. Não, naquela época ainda era menor infrator. E aí, eu sou convidada para trabalhar num outro espaço, e lá, assim, tinha tido um diretor durante muito tempo, né? Uma direção durante muito tempo. Aí chega uma diretora, uma mulher, negra, que até então não tinha essa coisa assim tão forte, né? Já tem mulher negra, blá, blá, blá. Bom, a rejeição foi tão grande, pelas duas coisas, pela raça e pelo gênero, né? Muito grande, mas muito grande, muito sofrida, muito sofrido. E quando eu saio, inclusive, a diretora foi lá e disse, né, vocês estão botando para fora, porque aí houve questões políticas ali envolvidas, vocês estão tirando uma das pessoas mais competentes que a gente tem, mas tudo bem. Aí depois, tu fica sabendo assim, tinham coisas às vezes do tipo, sabe, o lápis foi embora, porque eu era muito magrinha, né? Então, o lápis, né, os lápis naquela época, eles eram com a cobertura, aquela tintinha, né, preta. Tá entendendo? Quer dizer, o lápis, olha, chamar uma mulher, diretora, tua diretora, chamar de lápis, né? Então, sabe? E aí quando tu vai, e aí eu começo a dizer, não, mas não é apenas pelo fato de ser mulher, não? Porque aí a coisa, porque a mulher, que era mulher, estava acostumada a lidar com o homem. Não. Antes disso, era questão de raça. Entende? Então, aí tu vai dirigindo assim, bom, então, onde é que está o meu vetor? Né? Qual é a luta que eu tenho mesmo que fazer? Né? Qual é a luta que eu tenho que fazer? Para além da luta de classe. Né? Luta de classe sempre fiz, né? Mas para além da luta de classe, qual é a luta que eu tenho que fazer? Né? Porque mesmo quando tu discute classe, né? Está ali a questão do racismo, está ali a questão do machismo, né? Mesmo na luta de classe. Né? Embora, às vezes, meus companheiros dizem que não, né? Aí vem com essas coisas de identitarismo aí, que não tem nada a ver. Né? E aí eu começo a dirigir, a dirigir no sentido de me autodirigir. Né? É isso que eu quero. É isso que eu quero fazer. Agora, as coisas na minha vida, em termos de, por exemplo, de lugar de poder, de lugar esse poder instituído, de lugar de poder, elas sempre surgiram assim. Né? Nunca eu fui em busca de, nunca quis ser a diretora, nunca quis ser a secretária, né? Como fui no governo do Tasso. Nunca quis. As coisas acontecem, entende? Elas acontecem e aí eu digo, tá, topo, né? Topo, vamos lá. E aí vamos fazer coisas, mas aí vou topar, mas não vou estar naquele espaço para me autopromover, né? Porque eu já me basto, né? Eu já me basto. Se eu estou num espaço de poder, eu tenho que me bastar enquanto coletivo. E aí é que vem o complicador. Né? Teve uma situação assim, por exemplo, quando eu fui, também o movimento me indicou para para estar no lugar onde a primeira-dama deveria estar. Deveria não. A gente tinha rompido com isso, né? O PT tinha rompido com isso, eu não era petista ainda, mas o movimento me convida para disputar esse lugar. Eu estava trabalhando aí já na FEBEM, já era FEBEM, não era mais um homem que tinha FEBEM. E aí eu digo... E eu estava num espaço, naquela vez eu estava num espaço, num lugar que eu nunca queria estar, né? Que era trabalhar com crianças, com meninas com deficiência mental, porque eu sempre trabalhei
No outro lado, né, eu sempre trabalhei com adolescente em conflito com a lei, e não queria, mas fui de castigo porque eu tinha reivindicado algumas coisas ali no sindicato, as lutas do sindicato, e aí o presidente ficou sabendo, e aí, bom, aí vai ser transferida para lá. Inclusive me tratou como pseudo-especialista, né? Estava fazendo criminologia. Aí fui. E aí tinha essa coisa aí de ser... Aí fui para lá, mas como eu não gostava, eu disse, o que que eu vou fazer? Isso sempre foi assim, o que que eu vou fazer? Eu vou estudar a deficiência, né? Aí eu fui estudar, paguei para estudar, fui estudar e aí fiz um programa, um projeto, né, que mudava tudo, da forma como elas eram tratadas. Aí no dia que foi para apresentar o projeto, eu disse para as gurias, né, para as minhas colegas, eu não vou. Vocês vão apresentar o projeto, porque se eu for, o presidente não vai acordar, né? Porque vai saber que nós temos uma divergênciazinha, então eu não vou. Aí foram apresentar, tá. E aí já estava tramitando essa história aí de que eu era indicada, mas eu não falei nada, né? E aí eu estou no trabalho e alguém me liga. Olha, o Tarso quer falar contigo, tu foi a escolhida. Eu disse, pá, era lá em Viamão. Eu disse, pá, e agora? Eu disse, bom, terminei, bati o meu ponto e fui lá conversar com o Tarso. Aí ali também nasceu uma amizade, porque eu não conhecia o Tarso, né? Nasceu uma amizade. E aí comecei a trabalhar, né? Mas fui até o último dia lá bater o ponto. Quando saiu a portaria, é que eu saí e fui embora. Dizem, eu não sei se é verdade, de que o presidente ficou furioso. Como é que ela conseguiu isso? Como é que ela fez isso? Sem avisar ninguém, porque realmente eu não tinha avisado ninguém, né? E já cai quando chegou. Aí uma coisa que eu negociei com o Tarso foi assim, tu manda pedir a minha cedência para o governador, não manda pedir lá para o presidente, manda pedir para o governador. Né? E foi assim. Depois a gente voltou numas boas, eu e o presidente. Foi quando já estava. Trabalhou com secretária, né? Sim, aí eu fui para o lugar onde deveria ser o lugar, que era o lugar do movimento assistencial de Porto Alegre, MAPA. Que era o lugar que normalmente a primeira-dama é que coordenava, né? A presidente do... E eu fui para esse lugar, para esse espaço. Né? Quer dizer, a gente rompe também essa coisa do primeiro-damismo, né? E isso, o movimento negro faz isso, né? E aí a gente estipula assim, ó, bom, o que nós vamos fazer? Tratava com as crianças e adolescentes de rua. Né? A gente tinha albergues, né? Tinha 2 albergues, e tratava disso. Aí tu lembra, não, acho que vocês não devem de lembrar, a questão dos meninos, que saiu uma reportagem dos meninos, tu deve de lembrar, os ratos dos bueiros? Então, eram os meus meninos, eram aqueles que eu criava, que eu atendia, né, que a instituição atendia. E aí houve um movimento assim de que, vamos tapar os buracos, né, tapar ali para eles... Eu entrei em um furacão, assim, né, no gabinete. Como? Como? Essa é a solução? Né? Essa é a solução? Isso aí é só uma resposta para a imprensa, né? Mas não uma resposta para a realidade. E aí a gente começou a trabalhar, né, a questão assim, nós precisamos de uma política decente, de política de assistência social. Né? Só que aí nas disputas todas, né, quem é que vai dirigir? Na realidade, seria eu. Né? Mas aí tinha disputa de lugar, de cara, que depois estou falando para vocês. E aí eu disse, não, eu não vou fazer isso, não vou fazer essa disputa. Porque aí estava travada a política, porque quem é que vai, né? Só não vou fazer essa disputa. E é algo que até hoje, né? Hoje, mas jamais compreensível assim, o movimento não entendeu. Na época, os meus companheiros da militância não entenderam, porque eu tinha, imagina, entreguei o cargo, né, que era do movimento. E eu entreguei. E aí, eu digo, inclusive no livro eu falo sobre isso, assim, ó, que é o direito da renúncia. O que isso significa?
entende? Tu renuncia não por ti, não por, né? Por mim teria ficado, mas era muito maior, né? Muito maior aquilo que deveria ser feito pelas crianças, né? E esse para mim é a grande sacada do movimento negro, entende? Do movimento negro de tu entender que nós não somos nunca, em momento algum, nós individualmente vamos transformar alguma coisa. Nós só podemos transformar quando nos reunimos enquanto movimento, né? Não é à toa que a gente criou o Movimento Negro Unificado, né? Então, esse movimento, para mim, ele tem uma simbologia muito grande, né? Porque se eu não tivesse desistido, né? renunciado, sei lá, né? Claro, a gente iria construir de qualquer forma, mas iria levar muito mais tempo, né? A gente iria para ter uma política de assistência social digna, né? E acabar com o assistencialismo, que foi o que a gente fez, acabou com o assistencialismo, né? Porque era movimento assistencial de Porto Alegre, mas e daí? Né? A gente não tinha não tinha recurso, né? Não entrava no orçamento, porque se vivia bem isso, né? De doações, ou seja lá o que for, né? Era o dinheiro que dava ali das permissões, né? Os permissionários, como chamavam, mas isso aí não era nada, né? Então, essa coisa, assim, E aí foram várias coisas que foram acontecendo nesse processo todo, e aí esse processo começa a ter forma, para mim, né? Enquanto projeto político. Né? E eu digo, inclusive, isso, né? Eu tenho um projeto mítico-social, projeto que é político. Né? Quer dizer, e aí eu trago assim, é que não dá para fazer assim, uma de tempo, né? Mas eu digo, né? Eu sou filha de Oxum, tenho um terreiro, né? Sou Ialorixá, né? Mas dificilmente tu vai ouvir, não vai ver, por exemplo, na rede social, alguma coisa do meu terreiro, ou festa, ou seja lá que for atividade. Nunca vai ver. Por quê? Eu tenho o entendimento de que se o meu orixá, né, Oxum, me joga para a rua, me bota na política, é porque ela quer que eu faça isso, que eu cuide, né, dos mais necessitados, que eu cuide disso. E eu saio, claro que eu dou conta lá do terreiro, né? Mas a gente tem toda uma organização que dá para uma organização de mulheres, é um terreiro que é dirigido por mulheres. Então, dá conta. Então, eu digo, então é isso. Então, eu não tenho que falar da minha individualidade enquanto Ialorixá, sabe? Eu tenho que falar da minha subjetividade coletiva, né? E em relação à busca por políticas públicas para o povo de terreiro, que é a minha... chegando assim quase que na última fase. Mas essas coisas todas, elas vão se construindo a partir desses encontros, eu digo assim, né? Desses encontros com a espiral da minha vida, né? Tem uma espiral, que é o meu projeto. Então, vai acontecendo encontros, né? Não esperava de estar sentada aqui com vocês, fazendo essa retrospectiva aí da minha vida, né? Mas surgiu a oportunidade, bom, vamos lá, né? Vamos falar um pouco, assim, né? O feminismo negro, ele é ancestral. Tem uma diferença imensa do feminismo, né? Tem algumas pessoas, inclusive mulheres negras, que não se colocam enquanto feministas, né? Por isso, né? Porque o feminismo branco, ocidental, não nos contempla, né? Assim como muitas coisas do movimento negro, enquanto organização, não nos contempla por causa do machismo, que o machismo também está ali. Não tem essa, né? É homem, é machista. Então, a gente traz esse outro conceito, né, de que o feminismo nosso, ele é ancestral, o feminismo negro. E se ele é ancestral, tu vai falar
de nós, né? Vai falar dessas trajetórias coletivas, né? Das mulheres negras. E quando eu começo assim, a me dar conta disso, né? Me dar conta no sentido de que é que é um vetor político, né? Porque, por exemplo, as minhas mais velhas, né? As minhas mais velhas no sentido da tradição, vão dizer que política e religião não se misturam. Religião é uma coisa, política é outra. Tá? Realmente, religião é uma coisa e política é outra. Mas elas se misturam, sempre fizeram política. Né? E aí eu digo assim, não, mas só um pouquinho. Quando tu fazia isso, quando vocês faziam isso, né? Hoje eu estou na categoria de mais velha, né? Mais antes, né? E tu fazia isso, o que é isso? Ah, não, é porque a gente reunia as pessoas e vamos lutar com isso, vamos lutar. Isso é política. Entende? Então, nós fizemos política. Né? Uma coisa é a forma como nós percebemos o poder, que para nós ele tem que ser circular. Entende? Porque partindo da vivência de terreiro, né? que é outro princípio civilizatório. Entende? E por isso a gente hoje diz assim, ó, a gente precisa de reparação civilizatória. Né? E reparação civilizatória não significa que tu tem que, né, que individualmente tem que dar uma grana aí para os pretos e para os negros. Não. Tem que ter política pública. É disso que a gente fala, é do coletivo, né? E aí, quando a gente começa, assim, ó, eu me inicio não como, como assim, ó, bom, vai lá, vai se iniciar, né, no batuque. Minha família não era, né, minha família era espírita, kardecista. E só que aí eu percebo que ali é o meu lugar. Né? Ali é o meu lugar. E ali é o meu lugar de fazer política. Né? De fazer política, de fazer transformações, né? De mexer mesmo com o instituído, né? Desde dessa questão de religião, né? Porque na realidade não é religião. É uma tradição que vivencia o sagrado dessa forma. Né? Diferente da forma como a tradição judaico-cristã vivencia. Ponto. Né? O problema todo é que é uma tradição de negros, de negras, uma tradição de matriz africana. Né? E isso faz com que, né, muitas vezes as pessoas não negras também sofram discriminação, né? Também passem pela questão, né, do racismo. Não que sejam atingidas individualmente, mas são atingidas enquanto lugar onde estão, porque é lugar de negro. Né? Então, eu brigo muito, por exemplo, quando me aparecem aquelas santinhas, aquelas imagens bem branquinha, embranquecida. Gente, calma, Iemanjá é negra. Não tem essa de dizer, mas o espírito não tem cor. Nós tem. Não é a cor pela cor, é a cor pela tradição, pelo princípio civilizatório, pela origem, de onde vem. Né? Eu costumo dizer também, porque a história dos povos originários, eu também sou originária. Não, também sou originária da África. Né? Aliás, todo mundo é. Né? A humanidade é. Mas, enfim. E aí, como é que eu vou te dizer assim, ó, a gente vai, assim como eu falei, né, que a minha vida, que a vida de todo mundo é isso, é uma circular, né?
é uma espiral e que vai sendo cortada, né, a cada cruzamento. Então, quando eu falo em projeto, há uma junção de tudo isso, de todos esses encontros, de todas essas passagens de vida, né, há uma junção e que, óbvio, né, quando chega a essa etapa da minha vida, né, é evidente que eu carrego todas essas coisas. Tem que carregar. Né? Carrego todas. E carrego, inclusive, algumas sendo ressignificadas, né? Sendo muito ressignificadas. Porque aí tu vai começar a... que resultado vai sair disso? Que fruto vai sair disso? Né? Então, hoje, quando o professor ali pegou e me disse, o Winnie é a tua cara. A Winnie não é só a minha cara, a Winnie é a minha essência extrapolada, né? Em outro grau. Né? A minha outra filha, que é psicóloga também, é de uma outra... já está num outro grau, mas que perpassa por isso. Minha neta é meu espelho, né? E ela se enxerga... Eu sou o espelho dela, né? Ela diz isso, inclusive. Então, tu discutir categorias, né? Essa coisa do feminismo, de dizer que é religião, não sei o que, ou essa coisa de discutir categorias, é falácia, gente. Né? Tudo é falácia. Porque tudo não é constitutivo do coletivo. Né? É constitutivo da tua subjetividade. E essa subjetividade, na nossa perspectiva, se ela não é coletiva, ela não te leva a lugar nenhum enquanto transformação da sociedade. Né? Eu sou anticapitalista, né? Então, enquanto a gente tiver esse capitalismo perverso, né, perpassando tudo, inclusive o feminismo, não é? Enquanto a gente tiver isso, não venha me falar de transformação. Não vem falar. E a gente está nisso. Né? A gente está nessa questão. E eu acho que a gente precisa cada vez mais convergir, entende? E buscar aquilo que é essência para todos nós, aquilo que une todos nós, aquilo que conecta todos nós. Tá? Aquilo que é diferente, né? Aquilo que vai... Né? E eu falo mais ainda, eu digo que eu tenho uma radicalidade amorosa, e eu defendo isso, né? Que sempre, em todos os contextos, eu vou ter uma aprendizagem. Eu sempre vou aprender contigo. Eu já estou aprendendo aqui com vocês. Né? Pelo menos estou aprendendo esse exercício de estarem me ouvindo. Né? Porque normalmente eu tenho que estar ouvindo. Então, acho que não adianta a gente querer fazer caixinhas, dividindo, né? Dividindo espaços. Do tipo, bom, tenho o feminismo radical, tenho, sei lá, as pós-modernas, modernas, não sei o quê, mas na hora do pega, todo mundo... Na questão do feminicídio, por exemplo, né? Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente briga, quanto mais a gente luta, quanto mais a gente busca coisa, mais os caras matam. O que está acontecendo? O que está faltando? Sabe? Porque aí vem, sabe, a partir de estudos de intelectualidade, não que eu não defenda, eu acho que as pessoas têm mais que estudar mesmo, quanto mais estudo, melhor. Estava dizendo para vocês, né, que eu ainda penso em fazer mestrado. Mas, sabe, porque aí cada um fica defendendo, né, nós estávamos falando de feminismo, cada uma fica defendendo a sua posição, as suas categorias, as suas, sabe? Tá, mas e aí aquelas mulheres lá, que continuam morrendo, sabe? Que a gente nem sabe o que elas estão pensando. A gente não para escutá-las. Né? Então, para mim, esse é o grande desafio. A gente parar para escutar. Sabe? Parar para escutar. Escutar mesmo, né? Escutar mesmo.
num mundo como a gente está, com essas crises todas. E aí, para mim, que hoje trabalho, né, com essa questão da reparação, com essa questão dos princípios civilizatórios da tradição de matriz africana, que é outra vibe, né, que é outra vibe. E aí não dá para tu pensar em ficar disputando pela disputa, entende? Fazendo debates, alguns, que é pela verdade de cada um, quando a verdade a gente sabe que é um negócio, né, que para existir tem que ser construída, né, porque ela foi destruída lá atrás. Então, né, e a gente tem bem nítido, a gente tem bem nítido, bem nítido, que enquanto nós ficarmos brigando, né, e aí brigando por uma verdade que não é de todos, enquanto a gente ficar nessa coisa de que a coisa da questão da religião, né, de que a tua religião é melhor que a minha, ou a tua religião te conduz a Deus, a outra conduz ao diabo, né? Para nós, por exemplo, o diabo não existe, né? Ele existe para essa gente que começa a falar de diabo aí. Para nós não existe, porque para nós não existe bem e mal separado. Para nós, o bem e o mal é junto, a mesma coisa. Porque o que é bom para mim, o que é bem para mim, pode ser teu mal. E o que é mal para ti pode ser o meu bem. Então não existe isso. Não existe essa dicotomia. É junto, né? É duas faces da mesma moeda. Então, enquanto a gente ficar brigando, né, por uma moeda que não tem duas faces, não, tu quer que isso seja igual, a gente não consegue construir, por exemplo, um feminismo que dê conta de todas as mazelas, que dê conta de todas as idiosincrasias. Não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Assim, ó, eu hoje saio daqui diferente do que eu entrei. Isso não é jargão, não é um slogan. É real, sabe? É real. Só o fato de eu ter falado contigo, de eu ter conversado com vocês, já é uma coisa. Eu tenho mais coisas aqui dentro, né, que eu absorvi, né? Então, são nesses encontros que eu vou me tornando essa mulher que eu sou, que entende raça antes de gênero, né? Entende raça, gênero, eu sou uma mulher negra, né? Entende a questão de classe, né? Que é óbvio, com certeza é diferente, mas também entende como é que isso perpassa, né? E aí, com certeza, o racismo ele perpassa por todas essas, ele cruza todas elas, entende? Ele afeta todas elas, tá? Então, essas coisas vão se constituindo, né? Eu tenho assim, ó, hoje eu trabalho com 5 princípios, assim, que é o princípio da radicalidade amorosa, né, que eu já falei, até as pessoas diziam assim, mas como que radicalidade amorosa, como é que tu vai amar o Bolsonaro? Eu não amo o Bolsonaro, eu amo a condição dele ser homem, a condição homem no sentido de humanidade, eu amo a condição dele ser humano, entende? Se ele não dá conta disso, o problema é dele, não é meu, entende? Bom, o fazer dele é outra história, não é? Agora, enquanto humanidade, eu preciso respeitar essa condição de humanidade. Isso tem que ser um respeito incondicional. Não vou só apenas aos meus, né, as pessoas próximas a mim. As pessoas próximas a mim é uma afetividade diferente, com certeza, né? Agora, amor nessa coisa aí é para todos e todas. Não vem conversar, né? Não vem conversar comigo. Essa é uma questão. E a outra questão é
me preocupar e se preocupar com o melhor de cada pessoa. Entendeu? O melhor. Eu tenho que me preocupar em absorver o melhor de ti. Porque o teu pior, olha, cara, te vira com ele, vai resolver contigo. Vai resolver para ti. Né? Agora, o teu melhor, claro, ele tem que estar à disposição da comunidade. Entende? Então, né? E a questão do espelho social, não sei se eu estou para te dizer quem é essa mulher, essa feminista negra. Né? A questão do espelho social, né? Porque eu luto muito para que eu consiga ser o espelho social de outras mulheres. Né? Assim, que se enxerguem em mim, assim como a minha neta enxerga. Quando eu estava disputando, por exemplo, a prefeitura, a vice-prefeitura em Pelotas, um dia minha neta chega e diz assim, isso foi em 2020, vó, eu quero ser a mini vice-prefeita do mundo. Olha só, né? Não é só de Pelotas, é do mundo. Tá, mas por que do mundo? É bem época da Covid, né? Para eu acabar com esse coronavírus. Entendeu? Olha só, que espelho. Entende? Que espelho. O que ela enxerga na minha trajetória. E aí eu acho e para além disso, sabe, conseguir colocar esse projeto mítico social que eu sou, né? Ou seja, o direito de ser aquilo que eu sou, um ser coletivo, né? Está aqui no livro. Um ser coletivo. Eu sou um ser coletivo, eu não sou a Sandra Lee por ela apenas. Né? Eu fui me constituindo esse ser. Né? E aí esse ser que me dá essa dimensão. Né? Essa dimensão da totalidade, respeitando, claro, todas as diversidades, né? Consigo dialogar com tranquilidade com qualquer pessoa. Qualquer pessoa mesmo, sabe? Com qualquer pessoa. E com certeza eu vou trazer para mim o melhor daquela pessoa. Ela pode achar que ela não tenha nada de melhor, que ela não tenha nada de legal, mas esse é um princípio. Eu tenho como princípio também, assim, principalmente isso, sabe? Tentar extrair o melhor que tu tem, mesmo que tu não reconheça, né? Mesmo que tu não reconheça, porque isso foi assim que foi feito comigo, entende? De extrair o meu melhor, né? De nunca permitir, que é a coisa da minha mãe, né? Nunca permitir que eu desistisse daquilo que eu acreditava, né? Desistisse do meu sonho, mesmo quando tinha um monte de adversidade. Né? Então, é assim que eu entendo. E claro que eu tenho que entender, enquanto mulher negra, né? E aí agora, né? Que a revolução passa por nós. Entende? Passa por nós. Por quê? Se nós estamos na base dessa pirâmide, doida, né? Na base da pirâmide, e aí base é base mesmo, né? Nós que sustentamos tudo isso. Né? Bom, nós queremos virar a pirâmide de cabeça para baixo, não dá. Porque aí ela vai ficar, né? O vértice ali não vai sustentar essa base. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ir lapidando, para tornar esse negócio redondo. Para tornar circular isso. E aí, para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que te ouvir. Eu tenho que ouvir todo mundo. Para ver onde é que está o teu melhor à disposição da construção da comunidade. Da comunidade, essa comunidade maior, né? Mas também da comunidade micro aqui, né? Também aqui, né? Aqui em casa, também aqui na minha família, também aqui né? No meu redor, também aqui no meu espaço, entende? Então, às vezes as pessoas dizem assim, eu sou coordenadora do Movimento Negro Unificado aqui do Estado, né? Aí, assim, tudo bem, tem que ser uma coordenação democrática e, felizmente, nós estamos uma coordenação só com mulheres, são 5 mulheres. A gente conseguiu, foi aos pouquinhos, assim, conseguimos, né? A gente leva bastante laço, assim, de vez em quando, nos companheiros, mas tudo bem, a gente está... E aí,
para conseguir colocar a tua marca, eu diria assim, a tua marca enquanto coletivo, né? Nas organizações, é preciso que tu, né, ouça as outras organizações. O que estão dizendo? Né? Ontem a gente fazia uma conferência, né? Conferência do povo de terreiro, que levou 11 anos para ser feita, lá, a segunda. E aí a gente dizia assim, nós não podemos sair daqui, né, no mesmo prisma que os outros conselhos. Porque nós somos um conselho diferenciado no sentido de que nós estamos trazendo uma condição de paradigma civilizatório diferente do que está aí. Então, bom, a gente é um conselho, mas é um conselho diferenciado. É um conselho que se pauta por uma reparação civilizatória. Entende? Então, essas coisas todas, elas têm que convergir para algum lugar. Né? Não pode ficar solto aí, tem que convergir para algum lugar. E aí é esse lugar, né? É esse lugar que a gente ocupa, né? Esse lugar que eu ocupo, né? De fazer essas provocações. Né? Nesse sentido, assim, vamos lá, vamos conversar, vamos ver o que tu tem mesmo para contribuir comigo, para contribuir com a minha luta. Né? Mas sempre o meu para mim é no sentido de coletivo, né? De maior. Porque se fosse o eu, só eu, olha, gente, eu estava na minha casa, no meu terreiro, sabe? No meu terreno, jogando no meu búzio lá, estava tudo legal. Né? Mas não é. Eu acho que tem uma coisa, assim, até as minhas conversas assim, com as gurias. Nós tivemos uma geração, antes de nós, antes as pessoas da minha geração, contemporâneas, nós tivemos uma perspectiva, né, pautada nas nossas mais velhas, principalmente nós, da tradição, mas nós, mulheres negras no todo, muito ancestral, entende? Mas ancestral, não de como está se usando agora, porque agora a ancestralidade, todo mundo fala em ancestralidade, sabe, tá uma zorra esse negócio. Assim como está na moda, né, tu usar roupa de negro, de preto, está na moda. E fizemos toda uma construção de sustentação mesmo, de sustentabilidade, né? Nós tivemos uma Lélia Gonzalez, né? Nós tivemos uma Carolina, nós tivemos, sabe, em todas as áreas, assim. E que parece que estavam soltas. Mas, na realidade, não. Hoje, nós tivemos isso, né? A minha geração foi essa geração aí que eu falei, né? Que passou pela ditadura, que, enfim, e que fizemos muita coisa, mesmo na ditadura, muita coragem. O movimento negro unificado, ele é criado em plena ditadura. Uma loucura isso, uma loucura. Né? Uma loucura. O que estavam pensando, gente? Né? Aquele monte de preto e de preta. O que estavam pensando? Coisa louca isso. Né? E hoje, o que eu vejo? A minha geração trouxe para a geração da minha filha, por exemplo, né, que é um segundo momento, da Unine, a Iana, enfim, e das minhas sobrinhas, porque todas elas são nossas sobrinhas, né, às vezes filhas também. A gente traz essa experiência acumulada, essa passagem aí, né, pela repressão, por isso, por aquilo, pela criação, pela muita criatividade também, e entregamos isso, entregamos esse legado. Né? É a geração da minha filha, das minhas filhas, ela não vai conseguir entregar um legado. Entende? Por quê?
porque elas não conseguem olhar para trás e sentir realmente a luta que a gente teve. A impressão que eu tenho é que parece que elas se colocam num patamar de luta, né, muito centrada no... Como é que eu vou dizer? Na visibilidade do ser. Sabe? E muitas vezes na visibilidade do ser individual, mascarado, elas vão me bater, mascarado na coletividade. Mascarado. Por quê? Porque hoje a própria mídia, a internet, a rede social, o que busca? O like, né? As não sei quantas visualizações, a não sei quantas curtidas. Outro dia eu ouvia eu tive 1 milhão de curtidas. Mas o que isso realmente transforma? A gente fez transformações, sabe? A minha geração, a geração passada, fez transformações no sufoco. A gente não tinha celular, a gente não tinha WhatsApp. E olha tudo que a gente construiu. Sem WhatsApp, sem celular, sem rede. Muitas vezes... imagina, eu estava te contando como é que eu alfabetizei meus guris lá. Hoje faria de outra forma, né? E aí eu acho que essa coisa é muito like mesmo, sabe? É muito na busca do like mesmo, sabe? Das curtidas, sabe? E aí a gente quer deixar o legado, quer entregar o legado. Mas parece que é uma coisa assim de querer brigar com a gente, sabe? De brigar com a gente. Muitas acham que a gente não quer sair do espaço, não quer largar, que a gente não quer largar. É o contrário. A gente quer largar, sim. A gente quer entregar, sim, sabe? Quer dar. Mas, por outro lado, a gente também fica pensando assim, que elas têm pouca... o feminismo, as meninas, as moças, as jovens, elas têm pouca mecanismo de defesa. Sabe? Nós tínhamos mais. Nós tínhamos mais cuidado umas com as outras. Mesmo na luta ali no feminismo. A gente tinha mais cumplicidade umas com as outras. Eu acho que hoje tem menos. Hoje acho que elas têm menos. A exposição delas, até em função dessa coisa da internet, dessa coisa das redes sociais, a exposição delas é muito, muito grande. E o cuidado não vai olha lá, não vai na mesma, esqueci de fazer isso, não vai na mesma intensidade, entendeu? A dificuldade com... Elas têm muita dificuldade com cuidar-se, e com o cuidar umas das outras, sabe? Uma das outras. Porque há uma disputa midiática também. Quanto mais, é isso, quanto mais like, então, quanto mais eu me exponho. Quanto mais me exponho, mais me exponho. E aí eu acho que, eu tenho uma relação muito legal com as jovens, assim. Eu digo para elas, de vez em quando acontece assim, aconteceu outro dia, né? Alguém me perguntou, e daí como é que a gente faz, como é que a gente busca essa experiência, né? Porque eu falava exatamente disso, assim, espera aí, eu quero entregar o legado para vocês, né? Vocês é que têm que se perguntar, como é que nós vamos fazer isso? E mais ainda, o que nós vamos deixar para as que vêm depois de nós? O que a gente vai deixar?
Nós estamos deixando para vocês, já deixamos, está aí. Né? Agora está aí. Agora vocês podem até brigar bastante com a gente. Né? Pode até brigar. Tá? A gente deixa esse espaço. E tem uma outra coisa. Quando a gente... Ontem eu ouvi uma queixa ali, mas quando a gente briga com as jovens, né? Com as mais jovens, quando a gente briga no sentido de alertar. Por mais que achem que a gente está querendo segurar, é porque a gente não consegue ver assim, ó, elas vão ir numa boa, e vão ficar bem, e vão, sabe? E não vão sofrer. A gente não quer que sofra o que a gente sofreu, entende? É bem aquilo que às vezes os pais, as mães dizem, né? Ah, não quero que meu filho passe aquilo que eu passei. É exatamente isso. Nós não queremos que as nossas jovens passem aquilo que a gente passou. Né? A gente tem que dar conta disso. Né? Tem que dar conta. Só que tem que ter uma abertura aí, né? De lá para cá. E conseguir entender por que a gente está fazendo isso. Né? Porque a gente passou muita coisa, né? E que não quer passar. E hoje, por exemplo, quando eu vejo uma jovem, né? E tem acontecido isso, assim, de repente, uma jovem tem um AVC, jovem militante, ativista, nós temos no nosso grupo, ativista tendo... Não dá para aceitar, não dá para aceitar. Entende? O que está acontecendo, o que está havendo? É essa exigência, eu digo, que se colocam, que é colocado, né, nessa sociedade midiática e que, sabe, absorvem, e aí não tem casca grossa para aguentar isso. A gente tem, entende? A gente tem casca, mas tranquilo, né? Tranquilo. Né? Tanto que tu não vê essas ativistas mais velhas, nós, né? Mais velha não. Mais tempo. Tinha mais tempo, ter AVC. A gente morre de velho mesmo, né? Tu não vê, sabe? Ou então, bom, se tem alguma coisa, tá? Mas aí já está até parada, aposentada, não sei o quê, né? Está com Alzheimer, aí já não... Mas de ter, assim, essas paradas, como essa gurizada está tendo, por favor, o que está acontecendo? A mídia tem uma aceleração também, assim, eu acho que parece. Uma aceleração, e por isso, né? Porque a gente foi adquirindo casca, né? Então é mais difícil passar daqui, né? O que vem de fora, bater aqui, né? É mais difícil. Porque tu foi te armando, né? Tem uma armadura aqui. Agora, as mais jovens não têm. E tem mais exposição, né? Tem mais pressão, né? Porque aí tem uma pressão. Além da pressão midiática, essa que eu falo, além da pressão, né, de todas as coisas, de racismo, de machismo, de tudo isso aí que está, né, cada vez mais, porque aí então está acirrado por essa caixa de Pandora, né, que foi aberta e que, né, todo mundo se acha hoje no direito de afirmar que é racista, de afirmar que é machista, de matar, né, e tudo. Além de tudo isso, ainda tem a sua própria pressão, né? Porque eu quero também ter os meus likes, né? Nada. Olha, perguntar para uma criança o que ela quer ser, a criança quer ser youtuber, o que é isso? O que é isso? Entende? Você quer ser youtuber. Pode. Né? Alguma coisa não está certa. Demais, assim. É verdade. Foi muito bom mesmo. Muito legal.